Carregando. Foi. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá. Mas vocês estão vendo a minha cara ou estão vendo o crédito, oficina de roteiro? Ah, então peraí. Deu errado. Agora vai. Agora foi, né? Então tá. Então vou gravar. Olá, boa noite a todas e todos. Bem-vindos à oficina de roteiro, conduzida por mim, João de Campos, diretor, roteirista, jornalista. Esse é um projeto possível graças à Lei Aldir Blanc e em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, a quem eu agradeço a ambos por ter tornado essa oficina possível. E, bom, acho que a gente pode começar, né, a nossa conversa. Então, galera, eu queria que vocês se apresentassem, porque, assim, embora eu tenha essas 4 aulas já definidas, né, meio que os temas de cada uma delas, eu acho que a partir do interesse de vocês e da experiência de vocês, eu posso ir mais para um lado do que para o outro. Então, enfim, se alguém se candidatar, ou se não, vai em ordem alfabética mesmo. Acho que se for em ordem alfabética é o Dimitri, né? Massa. Quem mais? Gabi agora, né? Ah, ô Dimitri, só uma pergunta que eu esqueci de fazer. Você já leu algum roteiro na vida, algum roteiro cinematográfico? Não, eu perguntei para o Dimitri se ele já leu algum roteiro cinematográfico alguma vez na vida. Ah, tá, sim. Tá. Agora eu tô seguindo a ordem. Você, Gabi. Oi.
Aham. Aham. Beleza. A outra Gabriela diz que está com o microfone ruim. Então, é o Lucas agora. Pode falar, Lucas. Sim, tá um pouco ruidoso, mas tá rolando. Hum, pô, massa. Aham. Uhum. Não tem nada de amador. E não tem nada de amador, ao contrário do que você definiu, né? Enfim. Ô, Lucas, você vai trabalhar no longa como o quê? Diretor na fotografia? O que que é? Pode crer. Terceiro assistente de câmera, né? Entendi. Mas é dentro da fotografia, né? Massa. E é um longa de ficção ou documentário? Entendi, entendi. Mas é encenado, tal, né? Dramatizado. Entendi. Beleza, valeu, Lucas. Obrigado pela exposição, né, de café para estar aqui. Enfim, é uma causa justa. É, não, não, não. Eu tô no Rio. Então, agora pode ser um dos dois Marcelos aí, quem se candidata? Eu vou quem? O Nascimento. Tá, fala. Boa. Você já leu um roteiro? Beleza. Agora o outro Marcelo. Ah, entendi. A gente vai falar sobre isso hoje, assim. Não tinha pensado em falar sobre essa questão do filme Carta, mas é interessante. Enfim, outro Marcelo agora para acabar, e depois eu me apresento.
Beleza. Da curiosidade que, né, surgem grandes coisas. Então, eu sou João, como todo mundo já sabe, eu sou formado em jornalismo já há bastante tempo, eu me formei em 2009. Eu nunca trabalhei como jornalista, assim, propriamente. Trabalhei como redator publicitário, trabalhei em assessoria de imprensa, fui revisor de tradução, e depois eu fui estudar direção cinematográfica. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como assistente de edição. Ainda quando eu era assistente de edição, eu consegui fazer um documentário para o Futura, para uma chamada que tinha para realizadores estreantes. E, enfim, desde então eu comecei a ter o sonho assim de ter uma produtora e fazer conteúdo para televisão. Eu já tinha feito alguns curtas de ficção, mas enfim, eu não me sentia nem maduro para fazer ficção, assim, até hoje eu não me sinto. Ficção é uma coisa bem complexa de se fazer, né? Para além do roteiro, né? E em 2014 eu ganhei uma bolsa para estudar roteiro na Espanha, a partir de um longa de ficção que eu tinha escrito, da Fundação Carolina, uma instituição lá meio híbrida, assim, é ligada ao Ministério da Cultura, mas tem dinheiro privado também. E aí eu fiquei 6 meses lá, foi onde eu tive minha formação em roteiro. Quando eu voltei, eu trabalhei quase tudo que é possível de cinema, produção, assistência de direção, curadoria. Eu fui uma coisa que se chama receptivo, que é a pessoa que fica cuidando dos convidados quando tem festival de cinema, assim, convidando, tipo, reservando hotel, comprando passagem, fiz tudo que era possível. Em 2017, eu consegui com a minha sócia, com quem atualmente é a minha sócia, a Laís. Eu tenho uma produtora, a Ilha Filmes, com a Laís e com a Natália, e eu e a Laís vendemos uma ideia que era da Laís, na verdade, para o Canal Futuro de uma série documental. E aí a gente fundou a produtora, fez essa série, estava fazendo uma outra série para o Canal Curto, e, enfim, aí começaram as mudanças dentro da Ancine. Acho que se for do interesse mais para frente a gente pode falar especificamente disso, né? Eu acho que faz parte do roteirista num país em desenvolvimento, num país de terceiro mundo, entender, sabe, das limitações financeiras e das condições que se tem quando vai fazer uma história, mesmo quem não vai fazer história, simplesmente quem vai, enfim, lidar com imagem, né? Mas, enfim, para encurtar a história, começaram mudanças na Ancine em 2017 ainda, e o que existe hoje, que é a lei da TV a cabo, que é uma lei que não obriga ninguém a nada, mas os canais que produzirem conteúdo brasileiro, eles entram nas maiores janelas da TV a cabo, entram nos pacotes mais básicos, né? E aí, enfim, isso acaba sendo um benefício porque eles têm mais público e a publicidade deles fica mais cara. Isso foi, enfim, uma coisa criada lá na época do Gilberto Gil, enfim, não podia falar nome de coisa, mas falei. Na época do Lula. Enfim, existia um fundo que você poderia recorrer para produzir esse conteúdo, né? Desde que fosse por canais pequenos, assim como, por exemplo, o Canal Curto. E a gente estava fazendo uma série por meio desse fundo. Primeiro, esse fundo deixou de ser um fluxo contínuo, ele não era assim, você não podia ir qualquer hora lá recorrer a esse fundo. Existiam chamadas, antigamente você só precisava do contrato do canal, e depois, posteriormente, hoje a Ancine não tem nem presidente, então assim, não tem quem delibere, não tem quem libere o dinheiro, né, para a série, uma série que está no meio, como no caso da nossa, termine. E, enfim, isso me deu uma desestabilizada, e aí que eu comecei a trabalhar propriamente como roteirista, assim, né? E, enfim, agora, atualmente, eu estou num projeto que é um filme para televisão sobre a Fernanda Young. Mas eu estou como consultor de roteiro, assim, que enfim, meio que apagador de incêndios, sabe? É aquela pessoa que não participa do desenvolvimento do roteiro, mas, sabe, oferece soluções, assim, para algumas questões que vão surgindo, né?
O filme ainda está na pesquisa, então eu ainda não comecei a trabalhar. Mas é isso. Hoje, o curso é dividido em 3 módulos, só para repetir, né? Hoje é a introdução do que é roteiro, em 4 módulos, desculpa. Hoje é a introdução do que é roteiro, amanhã é roteiro de ficção, no terceiro encontro é roteiro de documentário e, por último, roteiro de obra seriada. Hoje acaba sendo o dia, assim, que tem uma coisa mais conceitual e filosófica, né? Que eu vou trazer aqui alguns conceitos, mas, assim, é isso. São conceitos que, enfim, conceitos por si só já são, né, coisas difíceis de serem fechadas e determinadas. E aqui eu vou seguir linhas, vou seguir definições desses conceitos de acordo com o intuito da metodologia de roteiro que eu vou apresentar nas outras aulas, entendeu? Então, é uma coisa assim, meio, ao mesmo tempo que é filosófica, não é muito aprofundada. Mas eu estou dizendo isso para quem, tipo, está esperando uma coisa mais prática, não se assustar que nos outros dias vai ser bem mais prático mesmo, a gente vai entrar na escrita do roteiro. Hoje eu preciso apresentar esses conceitos. Eu vou começar aqui a apresentar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô falando alto, baixo, tá de boa? Beleza. Então, hoje é essa aula, né, o que é roteiro, e aí antes para a gente perguntar, para a gente chegar no que é roteiro, aí eu queria lançar uma provocação, queria que vocês falassem mesmo. O que para vocês é arte? O que vocês acham que é arte? Como vocês definiriam? Isso passa por uma definição pessoal, né? Enfim, existem diferentes linhas, né, estéticas, de movimentos estéticos, e cada um vai ter uma definição do que é arte, né? Então, não é uma busca por uma resposta correta, é mais uma provocação. Alguém se arrisca a dizer? Você chegou muito perto da definição que eu vou usar de arte aqui, né? Eu não vou entrar nessa questão do material e do espiritual, porque aí seria mais um conceito para eu apresentar, mas você tocou numa coisa assim fundamental, que é essa via de mão dupla que é a arte, né? Essa via essa capacidade de conectar mundos da arte, né? Essa capacidade de tornar visível o invisível, tornar presente o ausente, né? E, enfim, eu diria, aí dentro de uma provocação, que além disso que você apontou, né, a arte é uma coisa que também não serve para nada, entendeu? Porque isso daí que você apontou, ou o que eu apontei, né, tirando esses dois conceitos de material espiritual, mas enfim, dizendo de tornar o invisível, tem outras coisas que podem fazer isso, entendeu? Agora, uma coisa que é especificamente da arte é que ela não tem utilidade prática alguma, entendeu? Você pode achar essa utilidade dentro dela, mas a forma como ela sempre foi apresentada ao mundo, desde os gregos, é uma forma de contemplação, né? Assim, por exemplo, o Lucas é arquiteto, eu trabalhei em agência de publicidade, isso acontece muito com designer, né? Às vezes com galera de culinária. O pessoal achar, deixa eu mostrar minha cara, o pessoal achar que, enfim, porque eles fazem uma coisa muito criativa e muito autoral, é arte. E não é. Justamente por isso, né? Em Poços, eu não sei se ainda tem, mas em Poços tinha um café perto da Matriz que tinha a fachada dela era um quadro do café, era um quadro do Mondrian, né?
E seria mais ou menos isso. Se o quadro do Mondrian, se o Mondrian, em vez de pintar aquele quadro, ele tivesse pintado a fachada de uma casa, entendeu? Que seria uma utilidade prática, aquilo deixaria de ser arte. Entende? Às vezes, o simples fato de você dar uma funcionalidade a algo e, portanto, abrir mão da expressividade como a única função daquilo, né, e da contemplação como a primeira relação possível com aquilo, aquilo pode deixar de ser arte, né? Deu mais ou menos para acompanhar o que eu quis dizer? Sim, 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 sim. Mas ela não é a coisa final. É, exatamente. A gente chegaria nisso daqui uns passos. Eu vou dar um recuo agora, que aí é uma questão que eu mesmo vou responder, porque existem vários tipos de arte, né? E o roteiro ele vai estar dentro, né, da arte representativa. Então, a próxima pergunta seria: o que é representação? Entendeu? E aí eu vou trazer uma definição de representação que, assim, minimamente ela é inabalável desde que, enfim, representação começou a ser discutida no Ocidente, né, pelos gregos lá, pelo trio Platão, Aristóteles e Sócrates, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. O Aristóteles ele vai buscar um meio termo da definição do que é representação, muito próxima disso do que o Marcelo falou, né? Dessa face de duas moedas. Ele vai dizer que é isso, a representação ela não é fidedigna à realidade, né? Ou ao mundo material, como o Marcelo colocou. Ela contém elementos do mundo real. Porque se ela fosse idêntica ao mundo real, ela seria ou uma imitação ou o próprio mundo real. Por outro lado, se ela fosse totalmente algo que não tem, entendeu? Um delírio, um transe, uma coisa que, enfim. Estou colocando aqui delírio e transe como algo que não tenham relações materiais, né? Mas, enfim, algo que não tenha bases materiais, algo que seja simplesmente uma criação. Isso seria uma invenção, não seria uma representação. A representação, ela teria que conter essas duas coisas. O conjunto dessas coisas, ele deu o nome de mimesis, né? Dessa junção da invenção com a representação. Tá dando para acompanhar? Quem mais? Quem mais? Fala pro... Às vezes, enfim... Tá rolando, tá rolando. Essa é a parte mais complexa do curso, assim. Agora praticamente acabou, entendeu? Depois a gente vai para uma parte mais prática. Mas eu preciso que vocês entendam isso. O que é representação, o que é mimesis, sabe? Principalmente o que é representação. Porque, assim, é isso, é um papo muito comum, né? As pessoas que não estudam propriamente representação, arte, cinema, fotografia, terem esse papo, né? De, mas a tua fotografia não é fidedigna à realidade, não é exatamente assim. E nem é o intuito que seja, né? Porque senão seria uma imitação. A fotografia e o cinema, eles são artes representativas, como a literatura, como o teatro e tal. Pode também ter videoarte, enfim, mas aqui, como a gente está discutindo o roteiro, a gente está preso a esse campo da arte representativa, né? E aí essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma materialização daquela provocação que eu coloquei lá no começo de que a arte é o que não serve para nada. Eu não sei se alguém conhece essa imagem. Ela é uma obra do Marcel Duchamp e ela chama A Fonte. E, enfim, ele pegou
não dá para dizer que ele pegou, mas é muito próxima dessa provocação o que ele fez nesse trabalho, né? Que ele pegou um mictório e levou um mictório para o museu, né? Para o museu não, para uma galeria de arte, para uma exposição dele. E assinou, nem assinou com o nome dele, né? Assinou aqui com esse R. Muti, em 1917. Isso é uma provocação em cima desse conceito, né? De que se você tira um vaso sanitário, ele continua sendo um vaso sanitário, né? Um mictório, desculpa, mas a partir do momento em que ele é inútil, a partir do momento que você só pode contemplar ele viraria obra de arte. E, ao mesmo tempo, ele carrega essa junção invenção e imitação aqui da arte representativa, entendeu? Por quê? Porque ele é identicamente, ele imita um mictório, né? Ele é um mictório, mas ele não pode ser usado. Ele só pode ser contemplado e ele está assinado numa galeria de arte, numa exposição de um artista, entendeu? Então ele consegue juntar essas duas coisas. Deu para entender? Ah. Nossa, eu nunca pensei nisso. Boa pergunta. O nome é em francês, né? Traduzido como fonte, mas fonte literalmente é. Exatamente, ele assinar e botar no mictório, né? Aí muita gente às vezes fala assim, pô, então o mictório lá de casa é arte? Não, porque você usa ele, né? E ninguém tem mictório em casa, mas vaso sanitário. Não, porque você, entendeu? Você não contempla ele. Existe, como você falou, né, Marcelo? O elemento ali da criação, o elemento artístico, mas o objeto final dele não é artístico, é você, enfim, urinar. E nesse não, né? E aí tem um cara que vai levar essa provocação mais além, que é o Banksy. Não sei se vocês já ouviram falar no Banksy. O Banksy é uma figura meio oculta, ninguém sabe direito quem ele é, se ele é uma pessoa, se ele é um coletivo, se ele é homem, se ele é mulher. E ele começou como grafiteiro em Londres e sempre sobre essa coisa da provocação, assim, de pichar em lugares de difícil acesso, né, ou muito vigiados. Né, tem uma obra famosa dele que ele pichou um muro lá, grafitou um muro numa área, assim, ali no centro financeiro de Londres, e aí colocaram dois policiais, apagaram e colocaram dois policiais para ficarem vigiando. E aí ele foi do outro lado da rua e pintou dois ratos vestidos assim como policiais, né, com a mesma roupa, com o mesmo tipo físico, com a mesma pose, assim, meio os policiais, eles ficavam de costa para o muro olhando para a rua, né, e se deparando com esses dois ratos, assim. E, enfim, sempre foi assim, o desafio, né? Quando todo mundo falava, vai fazer uma coisa impossível, o Banks ia lá e fazia uma obra de arte nesse espaço. E aí ele começou um belo dia a levar a obra de arte e colocar no museu. Que é isso que ele fez aqui. Ele levava esse quadrinho com descrição de obra de arte, bem típico de museu, de galeria, e fazia essas intervenções. Em alguns casos durava muito tempo, em outros casos rapidamente tirava, e em alguns casos as obras foram até incorporadas no acervo dos museus, né? Nesse caso aqui a gente vê que ele fez uma pintura rupestre, mas é sempre isso, aí ele bota um carrinho de supermercado, né? Que é uma coisa que não existia, obviamente, né? Esse daqui é o Museu Histórico Geográfico de Londres, né? E, enfim, essa obra passou um bom tempo lá, até que alguém falasse, não, mas peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E, enfim, ele leva essa provocação do Duchamp mais ainda. Se o Duchamp ele esperava ter uma galeria de arte para, né, levar as obras dele e expor, por exemplo, um mictório, o Banksy não, ele vai no museu de outra pessoa, na galeria de outra pessoa e coloca um objeto ali, né, que passa a ter esse objeto de contemplação, né, passa a ter essa função primordial de contemplação. E aí,
toda essa divagação é para chegar nessa pergunta. Vocês acham que o roteiro é uma obra de arte? Quem arrisca se responder? Quem mais? Vamos fazer um bolão aí. Porque pode ser um roteiro que não seja para fazer uma obra de arte, né? Pode ser um roteiro de uma reportagem, mais ou menos isso que você está dizendo. Uhum. Tá, mas um roteiro de ficção, um roteiro de um filme que ganhou Cannes, é uma obra de arte? Alguém acha que não? Uhum. Você matou na mosca, é isso mesmo. É isso. Eu achei que ninguém fosse acertar, mas o Lucas acertou. Ele não é uma obra de arte. Ele vai virar uma obra de arte. Ele tem função. Não foi à toa que eu trouxe essa provocação. O roteiro ele tem uma função, né? Que é tornar possível o filme. E por isso ele não pode. Por isso, só pela essa provocação, ele já não poderia ser uma obra de arte. Entendeu? E isso é uma coisa assim, você praticamente ser alfabetizado em roteiro e você saber disso. Você saber que o roteiro não é uma obra de arte. Porque aí isso muda completamente, entendeu? A função, o jeito de se escrever um roteiro, né? É claro que escrever bem é sempre importante, mas, entendeu? A poética, as figuras de linguagem, isso não são importantes no roteiro. Entendeu? É isso que você falou, é um trabalho muito mais técnico. Às vezes é um trabalho mais técnico do que todos esses que eu falei, né? Do arquiteto, do design, embora exista ali uma história que vai virar uma obra de arte, ele ainda é uma obra de arte. Ele tem um caráter extremamente funcional. Essa acho que é a principal ideia para se passar nessa aula de hoje, entendeu? De que o roteiro, ele é uma obra, ele é ele tem um caráter funcional, né? Como eu botei aqui, a resposta para isso, não. O roteiro é a receita do bolo, entendeu? Ninguém come a receita. E muito pouca gente vai ler o roteiro, né? Tanto que vocês aqui se inscreveram no negócio de roteiro e nunca leram o roteiro. Eu mesmo li poucos roteiros na vida, assim, por prazer, por ir atrás e ler um roteiro, tipo, entendeu? Na verdade, eu acho que nunca fiz isso. Eu já fiz isso com peça de teatro, que eu não pude ver encenada, mas o roteiro eu sempre vi o filme, entendeu? Ou um roteirista falando isso, né? Eu li roteiros como exercício, porque eu tinha que, enfim, aprender a escrever roteiro, entender essa escrita, e, enfim, trabalhei em projetos, li roteiro de amigos e tal. Mas assim, não, vou ler um Dostoiévski, eu vou ler, tipo, sabe, um roteiro do Tarantino, ou de alguém, enfim, né, um Bergman da vida, alguém mais próximo do Akira Kurosawa, mais próximo do Dostoiévski no cinema. Mesmo assim, eu nunca falei, não vou ler, sabe? Porque é isso, mal comparando também além da receita de bolo, o roteiro ele tem um paralelo com o código da computação, por exemplo, né? Ninguém fica lendo o código do WhatsApp, entendeu? Todo mundo se depara, todo mundo consome, todo mundo absorve, e a imagem que é gerada por aquele texto, né? E o roteiro é exatamente esse texto. O texto que permite o filme ser feito, o texto que vira aquelas imagens, que se torna aquelas imagens, né? As imagens são o bolo.
Não é à toa que eu botei o nome da oficina de imagens que narram, né? Porque isso é a segunda lição de roteiro. Sempre o que vai contar a história no filme são as imagens, entendeu? Pode ter um diálogo, tudo, mas são imagens. Você não vai conseguir contar de outra maneira. O que se consome no filme são as imagens. Cinema, ele é marcado especificamente pela imagem em movimento, né? Fotografia, a imagem estática, mas o cinema é sempre a ação, entendeu? A fotografia pode ser mais voltada para o stand, mas enfim, as duas coisas são fundamentalmente imagens. Na fotografia isso fica muito mais claro, mas no cinema às vezes as pessoas se esquecem, né? Existe o enredo, mas o enredo ele é composto também pelas imagens. E às vezes isso, as pessoas acham que justamente por não ser uma ficção, por não ter uma história pré-definida, não se precisa de um roteiro. E assim, dá para fazer bolo sem receita, mas com receita o trabalho fica mais fácil, né? Cozinhar com receita fica muito mais fácil. Né? Não sei a partir do momento que você está fazendo várias vezes, mas uma obra de arte é difícil, ou mesmo uma reportagem que você faça duas vezes igual, né? Ou tente fazer duas vezes a mesma coisa.